E aí, pessoal, ainda repercutindo a vitória, grande vitória do Grêmio sobre o Internacional, 2-0, com um amplo predomínio tricolor. E agora é hora de falar de Renato Portaluppi, da sua importância e, naturalmente, de uma indignação demonstrada por Renato na coletiva de imprensa no pós-jogo. Uma avaliação muito legal do ponto de vista ético, naturalmente questões de jogo, mas também essa participação do Jorge Jesus, o treinador da equipe do Benfica, que fez o que ninguém deve fazer. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Não deixe de seguir o canal, gente. Vamos lá, vamos chegar hoje a 35 mil inscritos, o que nos orgulha demais. O que eu preciso dizer? Eu acho que essa é uma das questões que a gente precisa tentar levantar dentro dessa avaliação do jogo. Renato Portaluppi comemorou muito a vitória, não poderia ser diferente, valorizou o profissionalismo dos jogadores, pediu respeito por alguns atletas, sobretudo para o Michael, também para o Everton, pediu muito respeito com os jovens, a forma de conduzir, relatou que aquela questão dele, aquela crítica que todos entenderam ser pro Jean-Pierre, não foi só pro Jean-Pierre, aparentemente foi para outro atleta, a gente não sabe exatamente para quem, mas muito franco na hora de conversar. Citou situações que me parecem de ordem de alguma mágoa, por exemplo, quando se relatou e se deu muita ênfase para a dificuldade do Internacional no campo lá em Caxias, do campo ruim em Caxias. Renato disse o seguinte, mas o Grêmio é o que joga o melhor futebol. Se o gramado estava ruim para um, estava ruim para o outro, isso é lógico. E acho que cabe e entrou numa hora muito boa, porque naturalmente ele fez por merecer essa forma de conduzir, repetindo uma situação que a gente coloca mais do que nunca, mostrando para todos que de fato o Grêmio vive um momento mágico e quando está bem é um time muito forte. A questão do gramado foi uma mera lembrança do Renato, porque coloca claramente ali essa situação. O Grêmio poderia render mais também em Caxias e não rendeu por causa do gramado. Esse foi o entendimento que alguns da imprensa também relataram naquele episódio. Renato revelou na coletiva a mágoa com relação a Jorge Jesus, que segundo ele, e ele se mostrou muito incomodado na coletiva, peguem os trechos, vocês vão ver, muito incomodado, porque Jorge Jesus ligou para o Everton e pediu para ele não jogar. E o Everton ainda não foi vendido, e ele não tinha esse direito de fato. A gente sabe que os treinadores, o Renato faz muito isso também, liga para os jogadores para falar da estrutura, mas ele não pode, nesse momento, o Grêmio prestes a uma decisão, fazer o que ele fez. Sorte que o Everton entendeu o recado, foi no Renato, ficou tranquilo e conseguiu ir lá e fazer uma boa figura, uma ótima figura do Everton no Clássico, sendo para mim um dos principais jogadores. Um dos pontos que eu considero importante da ligação do Jorge Jesus é que me parece que isso acelerou o processo de cuidado com o Grêmio na concentração do jogo. Claramente o Grêmio precisava concentrar no jogo e talvez o Jorge Jesus, aquela ação do Jorge Jesus, tenha deixado isso mais claro do que nunca. Lembrando que o Renato disse que o Everton ainda não foi vendido, mas a gente sabe que é só uma questão protocolar e de tempo. Outra situação, Renato revelou com um certo detalhe as possibilidades de contratações que o Grêmio vai passar. Fala na saída do Everton e na necessidade de um outro homem pelo lado. Fala na saída do André e na necessidade de um outro homem. Fala no lateral esquerdo e fala no volante. Ou seja, 4 possibilidades de contratação. Serão dias de muitas informações nesse sentido, porque esse indicativo de possibilidade de contratação é algo que a gente tem que analisar, tem que entender, tem que olhar. E mais, Renato faz um alerta que aí sim me parece muito pertinente. O Grêmio está chegando à final do Campeonato Gaúcho. Ganhou do Internacional 3 vezes nessa temporada, mas é o Campeonato Gaúcho. E o Campeonato Brasileiro cobra pesado essa falta de cuidado. E o Grêmio vai ter que ter grupo para enfrentar o Brasileiro. E o Renato deixou muito claro isso na coletiva, o que fica muito bom porque dá o verdadeiro entendimento para o que aconteceu na noite de quarta-feira na Arena do Grêmio. Uma vitória sobre o Inter. Importante, legal, muito boa para o torcedor, mas no processo de construção de grupo, pensando
a força da temporada, a gente sabe que não é esse jogo a referência. Não é esse jogo. O Grêmio precisa de mais. E aí o Renato faz muito bem em fazer essa lembrança. Ou seja, teremos contratações, a incomodação com o Jorge Jesus, o respeito com os jogadores e mais uma aula de Renato Portaluppi. Ele sai muito fortalecido desse processo, essa é a verdade. O time do Grêmio ontem recuperou o grande futebol que em algumas vezes a gente achou que não existia mais. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Não deixe de seguir o canal.